Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 11 ao 22. Por favor, acompanhe comigo. Amém? Diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre os seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres ao teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheu os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que voltastes hoje tão depressa? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ele perguntou às suas filhas: e onde está ele? Por que o deixastes lá, o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés concordou em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha, Zípora. Zípora deu à luz um filho, a quem Moisés chamou de Gerson, dizendo: peregrino sou em terra estranha. Amém? Podeis assentar a todos, e o meu muito obrigado. Esse capítulo de número 2 do livro do Êxodo, hoje vamos falar sobre Moisés, o poço e suas lições. Esse capítulo de número 2, ele tem mais de 80 anos de história. É um cenário muito desafiador dentro do seu conteúdo, mas algo que fala muito ao nosso coração. Do verso 1 ao verso de número 14, ele vai compartilhar conosco algumas informações acerca de Moisés. A Bíblia vai dizer que ele era já grande. Quando você lê os Hebreus, capítulo de número 11, você vai descobrir que Moisés era um homem, esse já grande, ele já tinha 40 anos de idade. A vida de Moisés é subdividida em 3 períodos, e cada um deles compondo a quantidade de 40 anos. Então, esse capítulo de número 2 vai nos apresentar 2/3 da vida de Moisés. Ele é um homem que, dentro desse cenário, ele cresce recebendo algumas informações, como vai nos dizer nos primeiros versos, que o seu nascimento já foi debaixo de uma sentença estabelecida pelo próprio Faraó, impedindo que o povo hebreu crescesse. A entrada ou a chegada dos hebreus ou da família de José no Egito veio através de um convite. E é óbvio que os hebreus ou a família de José ou a de Jacó, como queira, não foram para o Egito tendo a pretensão de ali permanecerem, embora receberam uma excelente terra
fora um pouquinho do convívio dos egípcios, porque o que para os egípcios eram deuses, para Israel eram animais de sacrifício. Então isso iria gerar um conflito muito grande entre eles. E sabendo disso, José então já prepara uma terra para que eles pudessem habitar. E eles foram ali a convite do próprio faraó, tendo como alvo primordial fugir da fome. Os hebreus, ou a família de Jacó, não se direciona para o Egito, querendo crescer ali e tendo em mente, nós vamos crescer, vamos se multiplicar, depois a gente se rebela, toma o Egito para a gente e ali permanecemos. Este nunca foi o pensamento da família de Jacó e nem dos hebreus. Mas o capítulo de número 1 do Êxodo vai dizer que aquela geração que conhecia José passou. E o que nunca desceu à garganta dos egípcios foi a oportunidade dada a José e principalmente dele trazer seu povo para uma terra. Existem portas que podem se abrir para você, mas perca a sua inocência de acreditar que todas as portas que se abrem, todos os acessos que você tiver a pessoas dentro ou por intermédio dessas portas, elas vão amar você. Não seja inocente a esse ponto, porque isso pode trazer muitos prejuízos emotivos e físicos para você. Então a escolha de Faraó em fazer de José um governador trouxe muita ira no meio do povo. Só que ninguém podia fazer absolutamente nada contra ele. E a ira é um sentimento tão danoso. Os sentimentos negativos em si são danosos. E eu lembro que em um café lá embaixo, conversando com uma Paloma, eu disse isso a ela, né? Esse ano eu ainda quero fazer uma série de mensagens sobre essa questão de ressentimentos, de sentimentos, para a gente entender à luz da Bíblia. Porque tem gente que leva isso tão a sério, que isso vai passando de pai para filho. Tem gente que ao invés de trabalhar para deixar uma herança para os filhos, ele deixa ressentimentos. Então, eu odeio alguém, e aí eu transfiro esse ódio para os meus filhos, que aí vão transferir para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus tataranetos, para os meus polinetos. E, meu irmão, acaba o mundo e a raiva não passa. Eu preciso ter coerência e procurar compreender, me entenda, não estou dizendo ir contra. Mas minha mãe odeia alguém, odeia. Mas isso não significa que eu também tenho que odiar a pessoa. Eu preciso entender as razões. Eu preciso compreender o cenário. Eu preciso aprender, como diz a Bíblia. Às vezes, eu percebo que esse é um dos assuntos que às vezes complica o meio cristão. Porque tem crente que diz assim que você pode julgar, tem crente que diz que a gente não pode julgar. Não, crente não é crente está julgando os outros, não pode julgar, pode julgar. E aí, pastor, o que a gente faz? A Bíblia diz que você pode julgar. O que você não pode fazer é um julgamento temerário. O que é isso, pastor? É um julgamento sem causa. É você não saber o que está acontecendo e você dar a sua opinião sobre isso. Embora compreenda, estou falando de dar a sua opinião se lhe for perguntado. Não estou dizendo de você dar a opinião de chegar em casa, menina, você está sabendo? Isso é fofoca. Isso não é opinião. E se a sua opinião tem uma inclinação emotiva, cale sua boca. Não dê palpite, porque você não vai fazer o que é certo. Você vai puxar alguém para uma definição sua. E aí disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, se não me foge a memória, capítulo de número 15, versículo de número 33, que as más conversações é que corrompem os bons costumes. Então eu preciso entender isso. Então se eu não souber tratar isso,
isso vai avançando. Então o ressentimento, ele precisa ser freado dentro de nós. Você precisa pôr um breque nisso aí. Como dizia na minha época, a gente chamava de breque. Né? Põe um freio sobre isso. Não leve isso adiante. Não, pastor, mas eu fiz um levantamento e minha mãe não está errada na história. Está bem, mas tira do teu coração isso. Porque, irmãos, todo cientista comprova isso, que ressentimento só prejudica quem o conserva. E o ódio que os conselheiros de Faraó adquiriram por causa da escolha de Faraó sobre José, passaram para a geração deles. No capítulo de número 1 do Êxodo, quando a geração dos conselheiros teve a oportunidade de optar sobre a descendência de José, eles falaram: esse povo é encrenqueiro. E sabe para que eles estão crescendo? Para tomar o Egito. Faraó: é sério? Oxe, estou lhe falando, chegou aqui, era só 70 nortistas. Nortista gosta de ter filho. Era só 70, aí ó, mais de 2 milhões de pessoas. O negócio é sério. E eles vão crescer. E a intenção deles, crescendo, é tomar o Egito. Meu irmão, ninguém quer perder trono. Ninguém quer perder para ninguém. Então o ressentimento passado vai gerando justamente isso. Então quando Jacó chega com sua família, eles já tinham de Deus uma terra. O que eles não tinham ainda era o tempo certo para tomar posse da terra. Mas ninguém quer nada do Egito. E obviamente você precisa entender que o Egito representa o mundo. A gente não quer nada do mundo. E o que queremos do mundo, a gente desfruta. Mas não é nosso. Tanto que a Bíblia deixa claro que absolutamente nada é nosso. Nós temos e na realidade não temos. Nós temos, mas temos uma responsabilidade com isso. Você tem sua casa, está lá a sua escritura, está lá tudo seu nome, mas todo mês de janeirinho ou finalzinho de dezembro, chega aquele presentinho para você, chamado IPTU. Que se você não pagar, e o seu vizinho pegar e pagar por 10 anos, seu carrinho, você foi lá, comprou, parcelou, mas janeirão chega. Chega o quê? Seu IPVA. Pague não, para você ver o seu carro indo descansar em um pátio, tirar umas férias. Então não temos nada. Entende isso? Então somos administradores disso. Então se já não temos nada, falo por mim, dos outros é que eu não quero nada. Só que os egípcios e os conselheiros e suas gerações não pensaram assim. O sentimento deles era oposto a isso. Então você vai ver que quando Moisés nasce, eles estão debaixo de uma sentença, que todo menino deveria ser morto, para que o povo hebreu não crescesse mais. Como se o crescimento dos hebreus dependessem única e exclusivamente do nascimento de homens. E uma das coisas que às vezes eu observo na vida cristã, é que às vezes a gente teme mais uma sentença do que o Deus a quem servirmos. Às vezes nós nos permitirmos sofrer debaixo de um cenário, de uma palavra, de uma situação, do que descansar no Deus a quem servirmos. Porque a gente consegue reduzir o nosso Deus a um ponto tão inferior que ele se torna menos do que aquele que fez a ameaça. Então o crescimento dos hebreus não dependia da quantidade de filhos que eles geravam, mas dos projetos e desígnios de Deus para eles. Algumas coisas, não são todas, mas algumas coisas na sua vida não depende de A e nem de B.
Então não se coloque debaixo de temor ou de jugo, porque você tem um Deus. Eu preciso entender isso, eu preciso vivenciar esse cenário. Então Moisés chega diante disso. Só que, como ele mesmo escreve o livro, então ele puxa uma brasa para si, né, e diz, e sua mãe foi lá, coabitou com seu pai e gerou um menino, e o menino era formoso. Ele não ia dizer que ele era feio. Então, isso aí é o próprio Moisés, ele está escrevendo isso, não, e pensa no menino lindo. Né, o menino era formoso, o menino era tão formoso que a mãe dele resolveu esconder ele por 3 meses, que se fosse feio tinha dado para Faraó matar. Né? Mas aí ele diz, não, como o menino era formoso, vamos escondê-lo, é isso que ele que diz. E ali Moisés vai parar dentro do palácio de Faraó. E seus primeiros 40 anos, o primeiro terço de sua vida, que para nós hoje é quase a metade da vida, 40 anos, Moisés tem a melhor educação, o melhor treinamento, o melhor de tudo, enquanto o seu povo está debaixo de um jugo. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer que ele, tendo informação da sua nacionalidade, Moisés tinha uma dupla nacionalidade, por nascimento hebreu, mas por criação egípcio. E quando ele toma conhecimento quem realmente ele é, ele toma uma decisão. E aqui eu começo a dizer algo para você. Enquanto você não descobrir quem você é, você nunca vai conseguir tomar decisões. Enquanto nós estivermos divididos entre pensamentos. 1 dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 21, Elias diz assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando você vai estar dividido em quem você é e quem você pensa que você é? Em quem você é e quem você realmente deveria ser? Então, enquanto eu não descobrir quem eu sou, eu não consigo tomar uma decisão. Eu vou sempre titubear entre 2 pensamentos. Eu vou sempre ficar ali e aqui. Eu sempre vou, como surgiu o Provérbios, agradar gregos e troianos. Porque eu ainda não tomei uma decisão para saber quem eu sou. Porque o dia que eu souber quem eu sou, eu sei a decisão que eu devo tomar. Outra coisa fantástica é o que ele deixa para trás. É o que ele deixa para trás. Porque quando eu descubro quem eu sou, o que eu vivi até aquele prezado momento, me entenda, pode ter sido uma excelente história, mas se torna insignificante diante de quem eu sou. Porque ele não abriu mão de coisas simples. A Bíblia diz que a partir dos 3 meses de idade, ele passou a ser chamado filho da filha da época de um deus. Faraó era adorado, tratado, respeitado, conduzido como um deus. E ele era chamado filho da filha de Faraó. Ele não era filho da filha do seu Zé. Ele não é filho da filha do Chiquinho. Não. Ele vivia dentro de um palácio. Como a gente vê às vezes em algumas esfinges. Como a gente vê às vezes em alguns filmes. Era Moisés andando e alguém abanando ele, para não sentir calor. Era Moisés andando e alguém com o que chamamos hoje com guarda-chuva, para ele não tomar sol. Só que quando ele descobriu quem ele era, ele não teve dificuldades de virar páginas. Enquanto você não descobrir quem é você, você não vai conseguir virar a página. Porque você vai fazer uma análise de onde você está e aonde você precisa estar, e você vai ver que isso é muito difícil de abrir mão. Mas quando eu descubro quem eu sou, como é fácil virar as páginas. Como é fácil deixar um palácio para trás. E ele sai do palácio para pisar barro, meu irmão.
ele sai de um palácio, ele sai de uma posição de semideus para ir amassar barro. A Bíblia vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele teve por prazer padecer com o povo de Deus, mas que ele ansiava dentro dele ver o invisível. Porque quando eu descubro quem eu sou, eu passo a entender a minha história. E quando eu entendo a minha história, eu entendo quem está por trás dela. E quando eu compreendo quem está por trás dela, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso ter contato com ele. Então isso impulsiona eu a tomar decisões. Não espere decisões de quem ainda não entendeu quem ele é. Não espere decisões de quem ainda não descobriu quem você é. Não espere valor de quem não sabe quem você é. Eu sei que tem gente soberba, chata, arrogante, metida besta, que olha às vezes para a gente e diz, você sabe com quem você está falando? E Mário Sérgio Cortella, ele tem uma explicação fantástica quando ele vai falar sobre a galáxia e os 100 bilhões de galáxias do universo, e ele vem expondo isso, que nós somos o subtreco do treco. E aí ele define essa expressão, dizendo o seguinte, então a partir de agora você faz essa explicação da pessoa, porque nós somos apenas um grão de poeira no universo, levando em consideração tantas galáxias. Então quando ele faz assim, então quando a própria pessoa dizer a você, você sabe com quem você está falando, você pergunta para ele, você tem tempo? Você sentar e explicar para ele que ele é o treco do subtreco. Porque tem gente que se acha tanta coisa, que parece que duas coisas ele é diferente do resto da humanidade. Parece que ele não faz isso. Ele se considera tão importante que parece que ele não... Entendeu, né? Entendeu? Posso falar que está gravando, né? Então, a gente só gesticula. E outra coisa, parece que quando ele morre, ele não vai ser enterrado. Não vai entrar em decomposição. Entende? Então é porque ele não compreendeu. Eu tenho certeza que algumas pessoas falavam, que esse cara é louco, ele está trocando um palácio para pisar em barro. Não, ele está trocando a aparência pela realidade. Porque enquanto você não descobre quem você é, você tem uma visão das coisas, você as vê de uma forma diferente. Mas quando você descobre quem você é, seus olhos se abrem. Então eu preciso entender este cenário, eu preciso entender isso. Só que quando Moisés começa a receber as informações de sua mãe, nos seus 3 primeiros anos, criado por Joquebede, orientado por ela, e aí depois ele descobre quem realmente ele é, sua verdadeira etnia, sua verdadeira nacionalidade, e ele toma uma decisão, e ele sabe que o povo precisa de um libertador. Você vai observar que o próprio hebreu observa e fala para ele, mas calma aí, quem colocou você como aquele que vai tomar decisões? Quem colocou você entre nós? Ele vai dizer isso no verso de número 12, 13. Quem disse para você que você é príncipe e juiz sobre nós? Ele nasceu para isso. Só que ele tentou assumir esta posição sozinho. Não confunda descobrir quem você é em tomar decisões sozinhos. Porque quando você descobre quem você é, você aprende a ter uma dependência de Deus. E quando eu digo dependência, eu não falo de todo instante, tudo que eu vou orar, tudo que eu vou... Não me movo mais, não estou falando disso. Estou falando de relacionamento. Só que as coisas acontecem no seu tempo.
E como disse Salomão em Eclesiastes capítulo 3, tudo ao tempo determinado por Deus, para todas as coisas. Então Moisés, ele chega com ele, com a ação dele. Então ele vai defender o hebreu, é meu povo, eu vou defendê-los. Ele mata um egípcio. E o que ele faz com o egípcio? Ele enterra ele na areia. Irmão, a areia lá é lugar de você esconder alguma coisa. Ninguém esconde nada em areia. Deus estava dizendo para Moisés, isso aí é você tomando atitudes, isso é eu e você querendo resolver os nossos problemas e nos iludindo, ocultando coisas em areia. O que você coloca em areia, um vento espalha, um vento revela, um vento vai trazer à tona o que aconteceu. Por quê? Porque a base é areia. E Mateus capítulo de número 7, a Bíblia vai contar para nós que a gente não pode edificar absolutamente nada sobre areia. E quando ele tenta fazer alguma coisa, alguém diz para ele, olha, mas você quer me matar igual você fez com o egípcio? A informação chega a Faraó, Moisés foge. Versículo de número 15, e a partir daí que a gente entra na mensagem. Versículo 15, a Bíblia vai dizer que Moisés foge. Mas Moisés fugiu. Como a fuga é um assunto apresentado pela Bíblia. Esta semana, meditando sobre isso e observando alguns pensadores, a fuga parece que está impregnada na nossa natureza humana. A fuga é um caminho mais fácil, pois é normal para algumas pessoas fugirem de assuntos que as deixam desconcertadas, fugirem de ambientes que trarão memórias, lembranças que ela quer esquecer, situações de confrontos. Tem gente que ele é especialista em fuga. Ele foge, simplesmente foge de confrontos, de assuntos, de situações. E um dos grandes problemas da fuga é o que declarou Floyd. E ele diz o seguinte: a fuga é um instrumento mais seguro para cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Então a fuga vai tornar você prisioneiro daquilo que você está querendo evitar. E isso é tão sério que Salomão, ele chegou a declarar sobre um caminho que realmente parece fácil. A fuga parece fácil. E Salomão fala das facilitudes das escolhas. Ele diz, há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o seu fim vai produzir uma angústia que só vai se comparar com a morte. O que é isso? É fuga. E aí você vai olhar para a Bíblia, você tem Agar fugindo grávida para o deserto, colocando em risco a vida dela e da criança em seu ventre. Isso significa que uma pessoa em fuga, ela se torna egoísta. Ela não se preocupa com quem está sendo gerado em seu próprio ventre. Isso significa que uma pessoa em fuga, ela coloca em risco aquilo que ela mesma gerou. Hoje tem homens em fuga, que ele não está nem aí se ele vai largar a mulher para trás, com os filhos que é dele. Hoje tem mulheres em fuga que não valorizam filhos nem lares. Hoje tem filhos em fuga que abandonam pais. Vivemos em uma sociedade em fuga. A Bíblia vai dizer para nós que Jacó foge da ira programada de vingança do seu próprio irmão Esaú. Que Esaú falou, pode deixar, ele roubou minha bênção, tranquilo. Mas meu pai morrer, eu mato ele. Então ele já tinha uma vingança programada. A Bíblia vai falar para nós que Moisés foge para não ser preso, torturado e morto por Faraó. A Bíblia vai dizer que Onésimo fugiu do seu senhor em busca de uma liberdade que, ironicamente, ele só encontrou a companhia numa prisão de um outro preso que apresentou para ele. Mas você fugiu por quê? Porque eu estou atrás de liberdade, Paulo. Esse presente eu tenho para oferecer para você. Jesus é a liberdade.
liberdade. Onésimo foi em fuga, ele encontrou Paulo em uma prisão e ele descobriu que era liberdade. E de quem você fugiu? De Filemão. Filemão é meu filho, então deixa eu te dar uma carta. E ele então toma responsabilidade e volta para onde ele nunca deveria ter fugido. A Bíblia vai falar para nós de um soldado que fugiu da guerra assim que ele ouviu dizer: a arca do Senhor foi levada. Você vai encontrar isso em 1 Samuel, quando Ofni e Finéias são mortos em batalhas por Golias e a arca é levada pelos filisteus. Um soldado foge da batalha, foge das suas fileiras. Você vai observar que Jonas foge da sua missão em Nínive por causa de sentimentos em seu coração. Davi foge do confronto direto com Absalão, seu filho, por causa de algo que poderia ter sido evitado. Você vai observar que Elias foge com medo de Jezabel. Você vai descobrir que Elimeleque, com sua família, fugiu da fome de Belém, buscando alimento e recursos nas campinas de Moabe, mas que infelizmente ele e seus filhos só encontraram a morte, porque fugir nunca foi opção. Fuga não é opção. Diga graças a Deus, porque em meio às nossas fugas a gente pode desfrutar, a gente pode beber da misericórdia de Deus. Porque em meio às nossas fugas, Deus prepara um poço para você beber da água e compreender. A Bíblia vai dizer no verso 15 que ele habitou na terra de Midian. A Bíblia vai nos ensinar que dentro deste contexto, Moisés, ele já está com sua vida desenvolvida, mas você também vai descobrir que aquele povo, Gênesis capítulo 25, é descendência de Abraão. Mesmo fugindo do Egito, a misericórdia de Deus direciona Moisés para o meio do seu próprio povo. Ele não está numa terra estranha, ele não está no meio de alguém completamente estranho. O que é isso, pastor? É a lição de eu compreender que a graça de Deus, ela envolve a minha vida, mesmo eu fugindo das realidades que eu não quero confrontá-las. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus não tem ignorado os seus erros, Deus não tem ignorado os teus pecados, Deus não tem ignorado suas palhaçadas, Deus não tem ignorado suas atitudes erradas. Isso aí é Ele te dando misericórdia para você compreender que apesar das suas escolhas ruins, que apesar da sua fuga, a misericórdia dEle ainda envolve sua vida. Só não confunda as coisas. Eu preciso compreender isso. E a Bíblia vai dizer que ele foge para as campinas do momento chamado Sinai, o Horebe de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que ele assentou-se. Joga o texto para mim, João, por favor. Ele assentou-se, olha lá, e fugiu Moisés da face de Faraó, habitou e assentou-se junto ao poço. O que me chamou a atenção dentro desse texto é essa palavra assentar-se. Porque a palavra assentar-se, ela vem de uma etimologia de fixar morada. Não é sentar. Por exemplo, você está sentado aqui, daqui mais umas 2 ou 3 horas eu já libero você para ir embora. Mas você vai embora, estou brincando, já estou caminhando. Já estou no 15, você viu? Só fomos até o 21, então só falta 6. Então a gente precisa caminhar e entender isso. Você está sentado aqui, daqui a pouco você levanta e vai embora. Mas Moisés, ele se assenta. Por quê, pastor? Porque ele está fugindo, ele está cansado de fugir. Como alguém querendo entender o que está acontecendo. Ele está confuso, é uma história bonita, é uma história legal, mas para ele, para nós que temos o fechamento dela, para ele que está vivendo, isso é desafiador. Calma aí, o povo precisa de um libertador, eu nego, abro mão do palácio, vou ajudá-los e preciso fugir e estou hoje aqui. O que está? Ele está perdido, mas eu glorifiquei a Deus lendo esse texto, porque ele se assentou junto ao poço. Deus sempre providenciará um poço para você assentar-se próximo a Ele.
ele se ajuntou, ele se assentou junto ao poço, o melhor lugar para estar, um ambiente favorável, embora nesse contexto, no momento ele desconheça o contexto histórico dos seus antepassados. Neste momento Moisés não tem a informação da importância do poço na vida de Abraão, na vida de Agar, na vida de Eliezer, na vida de Isaac, na vida de Jacó. Ele não sabe a importância do poço na vida de José, mas ele não tem a informação, mas aquele que está conduzindo ele sabe a importância daquele cenário. Ainda que você desconheça uma história, quem direciona a tua vida tem conhecimento da importância de cada detalhe. Ele vai compreender isso. Mas se o poço também representa uma congregação, você compreende porque o inimigo luta em fazer você não congregar? Você compreende que existem pessoas que não se envolvem com denominação? O pensar que igreja, como usamos a expressão, é para quando eu tiver tempo, ou para quando eu estiver descansado, ou quando eu achar que não tenho, às vezes eu acho, que eu não tenho que dar satisfação para líder, satisfação para pastor. Às vezes a gente trata o poço que Deus proporciona para nós como algo tão insignificante. E esse lugar onde se congrega precisa me ajudar. Isso aqui é para te ajudar a fugir da agitação, dos ruídos, das desordens da vida que enfrentamos. E te trazer para cá é fazer você meditar, orar com tranquilidade, fazer você encontrar gozo, prazer, satisfação na sua alma, não pelo prédio, não pelo lugar, mas por aquilo que dentro dele é apresentado. Não pelo culto, mas pela oração. Não pelo que se canta ou pelo que se toca, mas pela adoração, pelo ensino, pela pregação, pela comunhão. Compreender a importância disso, porque alguns detalhes, enquanto eles não são claros para a minha vida, eu não consigo compreender a importância deles. Porque às vezes a gente está cansado, aí a gente fala assim, não, eu preciso descansar. Mas vamos lá, para você que é CLT, vamos ver o nosso descanso. A gente programa que nem louco, um bate e volta na praia. Aí você descansa. Saiu às 4 da manhã de casa, desesperado, e sai da praia cheio de areia, sobe com trânsito virado, nem sei o quê. Descansou? Aí trabalhar segunda-feira assado, queimado e cansado. Gastou o 13º ou vale para comer uma porção de camarão. É assim. Às vezes, estou falando num ambiente espiritual, mas quero me apossar da psicologia. Às vezes esse cansaço aí não é físico, não. É a tua alma clamando por Deus. Às vezes esse cansaço aí não é físico, não. Você não está precisando de férias, você não está precisando de água salgada, você não está precisando de dar um cheiro em manjar. Não. Você está precisando descansar em Deus. Você está precisando depositar confiança nele ao nível de você descansar. Eu li uma enquete e eu gostei disso e a copiei para cá, sobre a questão de responder uma pergunta: por que ir à igreja? Um frequentador de igreja escreveu a um editor de jornal e declarou o seguinte: que não faz sentido ir aos cultos todos os domingos. E ele declara: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante este tempo devo ter ouvido uns 3.000 sermões. Mas por minha vida,
Com exceção de um ou outro, não consigo lembrar a maioria deles. Assim penso, que estou perdendo meu tempo, e os pastores também, desperdiçando o tempo deles. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna Cartas do Editor. Para a alegria do editor-chefe do jornal, que recebera diversas cartas, da qual ele decidiu publicar a resposta de um leitor. Escute isso. Estou casado há mais de 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas por minha vida, um juramento, com exceção de uma ou de outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram e me deram forças que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha alma e a de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Então, às vezes a gente é questionado, mas por que ir para a igreja? Por que reservar isso, ou reservar isso ou aquilo? E aí, se a gente for para a igreja, você vai ver que Isaías está em um grande conflito, mas no capítulo 3, esse conflito é resolvido dentro do templo. Você vai observar, se você for para os salmos escritos por este homem, não vai ser o único só nesse momento que eu quero falar sobre ele, mas você vai ver que Asaf acorda meio indignado com algumas coisas, e a resposta e a compreensão delas vem quando ele entra no templo. Você vai observar na Bíblia Sagrada que tinha um homem que tinha uma mão mirrada, com dificuldades de ajudar, de fazer algo, e o problema dele é solucionado dentro de uma sinagoga. Você vai observar que tem um homem endemoniado em um culto, e quando tudo é encerrado e é dada a palavra a Jesus, é que a libertação daquele homem veio. Aonde? Em uma sinagoga. Então você vai compreender que a tua presença dentro deste ambiente, e quando eu digo esse ambiente, não estou falando para você de sitiqueno, eu estou falando para você quando você se junta para adorar a Deus. Isso aqui é reabastecer a tua vida. Talvez hoje esta palavra do poço em relação a Moisés não vai acrescentar muita coisa na tua vida, mas é o que a gente fala. Marca isso no celular, anote, guarde informações, registra na tua Bíblia, porque daqui a pouco a adversidade bate a porta e haverá um poço preparado para saciar a tua sede. Versículo de número 16. A Bíblia vai nos falar de Jetro, ou como ele é chamado dentro do texto, de Reuel. Ele tem 7 filhas. E como um bom estrangeiro, assim como Melquisedeque, obviamente Jetro é descendente de Abraão. Ele adora o Deus de Abraão. Suas filhas vêm, você vai compreender que Jetro não tem filhos homens, mas suas filhas vêm como pastoras para organizarem o cenário do rebanho. Versículo de número 17, a Bíblia vai dizer que vieram alguns pastores e lançaram elas dali. Moisés está presente no ambiente, ele está observando tudo isso, e para ele é uma escolha, envolver-se ou não na situação. Algumas situações da vida nunca vão permitir para você a neutralidade. Embora algumas pessoas conseguem ser neutras em relacionamentos. Infelizmente vivemos em uma sociedade que você tem cônjuges que são neutros. Você tem filhos neutros. Às vezes eu me observo e eu vejo hoje a dificuldade de até você ser vizinho. Porque até isso mudou. Eu sou de uma época que ser vizinho era uma coisa tão boa, que ser vizinho era socorrer alguém ou ser socorrido por alguém. Eu me recordo quantas vezes eu saía de casa com uma vasilha, Fábio, presbítero Fábio, com açúcar que minha mãe me mandava na casa da irmã Minelvina, me mandava na casa da irmã Filó, ou na casa da irmã Fruta, que era Frutalina o nome dela. Você vê como Deus te abençoa.
E a gente ia, porque acabou o sal, porque acabou alguma coisa e a gente precisava, e você já ia no vizinho. Ela precisava de açúcar, não, mas minha mãe mandava um pouco de alguma coisa, como se fosse estilo uma troca, me manda, porque Zusa vai chegar mais tarde, ou no final de semana a gente vai no mercado, e era assim. Hoje a gente não sabe o nome do vizinho. E eu achava que morar em apartamento, é aí que você estava mais junto mesmo, é aí que está mais separado. É porta na porta. Quem mora aqui? Sei não. Foi Jesus Cristo. A gente vai. Tem gente que consegue se neutralizar diante de algumas questões. Tem gente que olha para algumas situações e ele consegue se manter neutro, como se não fosse dele. E eu não quero me estender para as questões extras. Eu não quero ir para o seu trabalho, não. Não estou ignorando a importância do seu trabalho. Eu quero falar da tua casa. Eu quero começar falando de você, porque tem gente que se auto-ignora. E eu não estou falando somente de ignorar algumas coisas em relação ao teu corpo, ao teu físico. Eu não estou falando somente de medicina. Estou falando das tuas emoções. Moisés está dentro do ambiente onde ele está vendo homens oprimirem mulheres só porque são mais frágeis. E a decisão é dele. Me envolvo, não me envolvo, permaneço neutro. Tem gente que é neutra com si próprio, que não toma decisões de mudança, de assumir uma postura, porque ele tem medo de um amanhã, porque ele tem medo do que ele não sabe. Tem homens neutros dentro de casa, neutros com seu cônjuge, neutro com os filhos, neutros com situações, como se elas não me envolvessem, como se eu não estivesse no centro delas. Vamos trazer isso mais para nós ainda, neutro com os filhos. E por falar em filhos, 3 de maio teremos um Só para a Paz aqui na Cid Ken. Precisei conversar com a mocidade, falei para eles, eu preciso desse sábado, então reserve isso comigo. O primeiro sábado de maio, 3 de maio, nós teremos um Só para a Paz. Quando eu digo Só para a Paz, é mulher e homem, os pais. Tá ok? Nós vamos criar, Rafaela, cadê? Nós vamos criar um link essa semana, já mando por departamentos, que eu preciso da sua inscrição. Quero saber se você vem, se você não estiver lá, eu te mando mensagem. Pastor, eu tenho um compromisso. Eu vou dizer algo para você como pastor do céu para a tua vida. Raramente eu faço isso na Cid Ken. Fiz isso acho que em 2014. Tenho um compromisso, cancela. Preciso de você como pai aqui. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. A gente precisa conversar como pais. Mas tem coisas que não dá para ser neutro. Tem coisas que não dá para ficar olhando, observando. Oh, a Bíblia vai dizer para nós que Moisés, ele toma uma decisão. Ele está ali, Moisés, porém, levantou-se. Ele demonstra disposição para se envolver, para se posicionar. Os problemas nos atingem e eu preciso me posicionar. Qual é o teu posicionamento? Meu posicionamento não pode ser só confronto. Meu posicionamento não pode ser só, mas olha, eu preciso me levantar. Moisés, a Bíblia vai dizer, levantou-se. Ele se levanta, eu preciso me levantar como pastor para defender o rebanho, eu preciso me levantar como líder para defender liderados, eu preciso me levantar como marido para defender a esposa, precisamos nos levantar como pais para defender filhos. Eu preciso, é posicionamento. Moisés levantou-se e as defendeu. E hoje vivemos um período, eu entendo isso, muito desafiador. Paulo disse isso para Timóteo, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. E um dos maiores desafios é você defender a pessoa de si mesmo. É você tentar convencer a pessoa, mostrar para ela que ela precisa se defender de si mesmo. Você é o seu pior inimigo.
Precisamos nos levantar para defender. E quando Neemias pensou nisso, Neemias tinha uma obra para ser feita, uma obra física, tinha um trabalho para ser realizado. Ele precisava erguer muros. E aí Neemias vai e entrega uma ferramenta, entrega uma arma e entrega uma buzina. Você vai trabalhar na frente da sua casa, está aqui a ferramenta. Você vai erguer pedra, você vai mexer massa, você vai carregar pedra, está aqui sua ferramenta. Mas está aqui uma arma, porque quando o inimigo se levantar, você vai trocar de mão. Você vai largar a ferramenta, vai pegar a espada e vai guerrear. E se o inimigo que se levantou é forte para você, toca a buzina, porque aonde a buzina tocar, nós nos ajuntaremos ali e pelejaremos como um. O que é isso, pastor? Isso é igreja. Você precisa vencer o egoísmo. Toda família tem problema, todo mundo enfrenta problemas. Então aprenda a tocar a buzina. Moisés se levanta e levanta para defendê-las. Eram pastores no plural, era muita gente, ele estava sozinho, mas ele se levanta para se opor. E hoje não estamos só. Deus está com você. Acho tão lindo João 14, 23. Põe aí para mim, João 14, 23. Se me amardes, guardareis as minhas palavras. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e será amado de meu Pai. E eu e meu Pai viremos para ele, nele faremos morada. Você nunca está sozinho, porque se você amar e guardar a palavra de Deus, ele vem morar em você. Eu e meu Pai faremos nele morada, pela pessoa do Espírito Santo. Se levante, se posicione para defender o que é teu. Glória a Deus. Versículo 18. E voltando elas a Reuel seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? Olha que coisa linda, amei esse versículo. Versículo, pode ir para o 19, João, por favor. E elas disseram: um homem egípcio. Moisés se levanta, e o levantamento de Moisés, o posicionamento de Moisés facilitou as coisas, antecipou, tornou o trabalho mais fácil. Deus quer que você se levanta, porque quando você se levanta, o trabalho fica mais fácil. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo uma lição de vida para nós nesta noite, mas a Bíblia está dizendo: se levante, se posicione, porque quando você se posiciona, o trabalho fica mais fácil. Elas chegaram em casa mais cedo. O pai delas olhou e falou: nossa, o que é que aconteceu? Vocês chegaram cedo hoje? Sim, pai, porque alguém se levantou, alguém nos defendeu, alguém fez oposição e o serviço foi antecipado. Aleluia. O poço de Moisés vai nos ensinar que assim que você se posiciona, as coisas começarão a ser antecipadas. O atraso vai sair da tua vida. Aquilo que demorava a acontecer vai começar a... Oh, aleluia! Oh, remanchorebassaramandecia! Oh, bendito seja o nome do Senhor! Elas falaram: houve um homem, pai. Houve alguém que se levantou, e se levantou para defender. Sempre haverá críticas. Não vivemos em uma época que falta críticas. Vivemos em uma época que falta defesa. E precisamos. Deus te escolheu para facilitar o trabalho. Se não me falha a memória, é o escritor aos Hebreus que diz que vocês precisam se levantar ao ponto de facilitar o trabalho do pastor. Acho que é isso, se não me engano, é o escritor aos Hebreus que faz esse tipo de comentário. Porque quando Deus te levanta é para facilitar o serviço. Sabe por que Deus te levantou? Para facilitar o serviço dentro da tua casa. Pastor, eu estou sozinha lá. Tá não, não tá não. Você está lá dentro clamando a Deus, Cecília. Isso vai facilitar o acesso ao coração do teu pai, ao coração da tua mãe. Porque quando alguém se levanta é para facilitar o serviço. Deus não te levantou para ser atraso.
Deus não te levantou para dificultar, para causar barreiras, para criar empecilhos, para criar dificuldades. Você é ajudador, meu irmão. Deus te chamou para antecipar. Como é que está isso aqui? Está difícil? Estava, cheguei. Tem um vídeo que eu e a Quitéria parece dois bobos dentro de casa. É um menino que quem disse até esqueci. O que é que Pedro Álvares Cabral disse quando chegou no Brasil e ele esqueceu? Aí ele olha, ele disse: cheguei Brasil. E fica nós dois, parecendo dois bobos, dois velhos bobos, rindo e diga: cheguei Brasil. Isso é para isso que Deus te escolheu, para você dizer: cheguei, aleluia, eu cheguei para antecipar, porque quando você defende o trabalho é fácil, é diferente. Os homens expulsaram ela e usaram a água que elas tinham tirado para alimentar Hélio, o rebanho deles. Que injustiça, que indignação. Moisés se levantou. Aí ela vai dizer: olha, nos livrou da mão dos pastores, volto já para isso, e nos tirou água em abundância. Deus te levanta nesta noite como tirador de água. E você não vai tirar água apenas não, é água em abundância. Mas beberam da minha água, água que nós tiramos, o serviço, o cansaço, alguém bebeu, esquece, porque você está se levantando para tirar água em abundância. O profeta Isaías declara: e vós com alegria, e vós com... tirareis água das fontes da salvação. Deus, quando você se levanta, Deus vai te dar alegria em começar a tirar água, tirar água. Aleluia, caminhamos, versículo 19. Um egípcio, 3 coisas denunciaram Moisés: seu vocabulário, suas vestes, seus adereços, mas elas o identificaram como um egípcio. É isso aí, estamos no mundo, não somos seres humanos melhor do que ninguém. Seremos identificados como qualquer ser humano é identificado. Mas assim como elas bateram o olho nele, descobriram que ele era egípcio, alguém precisa bater o olho em você e ver que tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Tem algo a mais. Aonde está esse algo a mais? Rose Nascimento tem um louvor que diz: onde está o brilho dos teus olhos? Cadê aquela disposição? Esses dias eu disse a uma pessoa: preciso conversar com fulano, porque Deus compartilhou algumas coisas que tem escondidas, que estão deixadas para trás. Porque a gente vai se escondendo, a gente vai se adequando a alguns cenários e a gente nem percebe que algumas coisas vão ficando para trás, e a gente pensa que Deus não nos vê. Nossas luzes podem se apagar diante dos homens, Deus nunca esquece quem eu sou. Nos livrou da mão dos pastores. Que frase triste. Que frase triste. Como é ruim quando se faz necessário defender alguém de pastores e líderes abusivos. Como é relatado em Ezequiel capítulo 34. Que Deus fala assim, profetiza Ezequiel e diz para ele: ai dos pastores que têm apacentado a si mesmo e não as minhas ovelhas. Como em João capítulo 10, onde Jesus vai apresentar mais de 3 tipos de pastores. Ele vai falar do assaltante, ele vai falar do estranho, ele vai falar do ladrão, sabe, ele vai falar do mercenário. Como é ruim quando você precisa defender alguém de quem deveria cuidar dele. Você tem noção disso?
o que é você ter que defender uma mulher do seu próprio marido? Você entende o que é defender um marido da sua própria esposa? O que é defender pais dos seus próprios filhos? O que é defender filhos de seus próprios pais? Estamos vivendo hoje numa selva. Mas precisamos nos levantar. Precisamos nos levantar. Não dá para ser neutro. Se tem uma coisa que o Evangelho não serve, é de neutralidade. O Evangelho não te chamou para ser neutro. Não existe ninguém neutro quando o assunto é Evangelho. Não existe, isso não existe, não existe. O Evangelho não permite que você seja neutro. Mas eu achei essa frase horrível. Nos livrou da mão dos pastores. E foi para isso que Jesus Cristo veio. Ele declarou: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrão e assaltantes. Aí ele declara: mas eu sou bom pastor. Jesus, ele veio, aí ele disse: eu sou bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Precisamos nos posicionar como homens. Eu cresci ouvindo dizer que homem é aquele que entra na frente da bala para defender a mulher. Hoje a gente já pensa: eu levo um tiro, morro, ela casa com outro. Mas e aí, meu irmão? Aí a gente vai deixando de ser homem. Aí eu me desvio da bala porque, não, eu vou morrer, ela casa com outro. Olha, mas seu filho não sei o quê. Mas falando não, esse moleque vai fazer o que ele quer. Aí eu já me desvio do filho. Vou viver uma vida e sem perceber estou desviado. Isso, já vamos emendar o desvio no desviado. E se reparar, vamos. Eu preciso me posicionar. Uma coisa que eu acho muito interessante é que as 7 filhas de Reuel, que também é Jetro, e Reuel é amigo de Deus. Ele tem 7 filhas, mas você vai observar que a Bíblia só fala de uma. Porque para você entender as 7 filhas de Reuel, você precisa entender Apocalipse capítulo 2 e 3, que é as 7 igrejas da Ásia, que embora sejam 7, mas elas se apresentam apenas como uma. Apenas como uma. E como eu gosto de dizer na aula de segunda, nosso assunto não é escatologia. E essa uma é Zípora. E Zípora, ela traz 3 interpretações reais do seu nome. Primeiro, que ele é um feminismo. Então ela vai nos apresentar pássaro, passarinho, mas ela dá uma identificação, que é o pardal. Põe para mim, João, por favor, Mateus capítulo 10, versículo 29. Jesus vem mostrando alguns cenários da vida, e ele diz assim: não se vende 2 passarinhos, e o original vai dizer pardal. Não sei se alguma versão tem aí pardais, mas é disso que ele está falando. Isso, obrigado. Não se vendem 2 pardais por um homem. Não, mas volta para outra versão, porque eu acho que a outra que tem a moeda que eu falei é um asse ou ceitil. Para você compreender este cenário, um ceitil. O que é um ceitil? Ceitil, ele é como se fosse para nós o centavo. Como se fosse o centavo. Então Jesus está dizendo: não se vende 2 pardais por um asse. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Então 2 pardais é vendido por um ceitil. Um ceitil é equivalente a 16 avos de um denário. Então você pega um denário e subdivide ele em 16 partes. Eu e meu engenheiro, que a gente passou essa semana batendo um papo sobre isso. Então você vai dividir isso por 16. O denário é um dia de um trabalhador. A Bíblia também vai dizer para nós que 300 denários equivale a um ano.
E quando você divide isso por um ano, você vai chegar que o dia de um trabalhador é 1 denário e 30 cétios. 1 denário e 30 cétios. É um dia de um trabalhador na época de Jesus. Ok? Dividindo isso por 16, que é o que ele está dizendo no versículo, dá 8 centavos. Então 2 pardais na época de Jesus eram vendidos por 8 centavos de cétil. 1 pardal era 4 centavos. Só que ele é tão barato que não se vendia sozinho, só em dupla, para valorizar um pouco mais. E é isso que a igreja representa para o mundo. Um pardal. Só que a riqueza do pardal não está no valor que o mundo dá para ela. Porque está aí, o valor do pardal é isso aí. 8 centavos de cétil. 4 centavos, melhor dizendo, é o valor de um pardal. 4 centavos, esse é o valor de um pardal. Então Moisés achou algo insignificante aos olhos do mundo, sim. Quer ver o valor do pardal? Salmos 84, versículo 3. Sete filhas, sendo criado não numa cidade, mas num aglomerado de gentes, nas campinas do Horebe. E no meio delas tem um pardal. E Deus está trazendo alguém do Egito, que não é egípcio, mas que vai preparar todo o cenário de desenvolvimento. As filhas de Reuel, amigo de Deus, crescem sem muita expectativa. A igreja cresce assim, sem muita expectativa, porque as expectativas da igreja não estão no que ela aparenta, está no que ela exerce. Não está no valor que o mundo dá, está na compreensão da história que temos. E aí, meu irmão, Asaf começa, os tabernáculos estão erguidos, e quem ergue o tabernáculo? Moisés. Então Deus está trazendo ele, não para um relacionamento fora dos padrões de Deus. Preste atenção nisso, adolescentes e jovens. Jugo desigual continua sendo pecado. E é lindo, porque Deus tira Moisés do Egito, traz ele para as campinas do Sinai, e ele se encontra com a descendência de Abraão, que é os midianitas. Midian. Está tudo dentro de um desígnio de Deus. E Deus entrega. Aí vem Asaf dizendo: até o pardal achou? Achou? É isso aí, é o que Deus dá de presente para Zípora. Ele traz Moisés e entrega um lar para ela. Eu estou cuidando de você, eu estou honrando você. O cuidado que você teve com as ovelhas do seu pai, o cenário que você investiu, eu estou te dando um lar, não estou te dando uma casa. Não, não, casa você compra, casa você adquire, casa você parcela na caixa econômica. Deus está te dando um lar. Aleluia! O céu está te entregando um lar nesta noite. Aleluia, aleluia. E por que só o nome dela, pastor? Porque embora Deus mostre para Moisés e para Jetro, que é seu amigo, as 7 fases da igreja, são 7 fases, mas ela se revela em uma, que é a 8ª, que está no meu livro, depois eu falo com você. Então ela se revela dentro deste cenário com Zípora, porque não tem 7 igrejas, 9 igrejas, 10 igrejas, é uma. Você precisa entender isso. E o que é que Deus dá para o pardal? Um lar. Por quê, pastor? Porque não tinha como ela ter casa. Porque o que ela representa não tem habitação nesta terra para ela. O que Zípora representa não tem habitação para ela nesta terra. Por isso que Deus não dá casa para Zípora,
Por quê, pastor? Porque olha a história de Moisés. João, vai para o versículo 22, acho que foi o último que nós lemos, por favor. E eu já estou caminhando para o final. Olha a última palavra: sou imigrante em terra. Isso, Deus escolheu Moisés para ser peregrino em terra estranha. Peregrino não tem casa, peregrino tem lar. Peregrino não tem casa, peregrino tem lar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: busque a presença de Deus e edifique um lar. Deus pode te dar casa, você pode conquistar casa. Que Deus abençoe tua vida, tua história, que o céu coloque a escritura na sua mão. Mas uma casa sem lar é nada. É nada. Volta, pode voltar, João. Volta para 84:3. Aí Deus dá um lar para ela. Só que a andorinha encontrou ninho. A andorinha não pode encontrar lar. Por quê? Porque a andorinha precisa fixar a morada. A nação de Israel precisa de ninho. Eles precisam de assentamento. E outra, a andorinha para aí, para si, para abrigar seus filhotes. Isso fala da entrega da lei, do tabernáculo que Deus iria compartilhar com eles. Agora, deixa eu ver, que pena, essa versão não traz, ela é a NVI, né? Ela não vai trazer. A edição contemporânea diz depois dos filhotes, ela tem, quando você fala do hebraico, ele tem um et. E o finalzinho, é sinal que é ignorado por muitas pessoas, mas ele diz assim: e eu. O que tem eu? Eu encontrei perto dos teus altares. Ele vai dizer, joga eu acho que é a CF, ela vai dizer altares no plural. Eu encontrei os teus altares. Por que, pastor? Porque para nós o eu aí é eu, você, somos nós, a igreja. Isso, os teus altares, por causa de dois: o altar de holocausto na entrada, que fala de uma entrega total, e o altar de incenso, que fala de eu me derramar perante Ele. Eu preciso compreender esta questão. E Moisés, representando a pessoa de Cristo, ele se levantou. Sim, ele foi o primogênito dentre todos os mortos. Para defender quem? Para defender a igreja. Os hebreus permaneceram no Egito. Eles permaneceram no Egito. Moisés vem, encontra a sua pardal, casa-se com ela, encontra o seu pássaro. Depois ele retorna para resgatar Israel. Então Israel só será resgatado quando Moisés retornar, por já ter cuidado do seu pardal, por já ter feito o que precisava ser feito. Aí ele vem para resgatar os hebreus, e ele tirou água em abundância. Versículo 21, para nós encerrarmos. Reuel estende o convite para Moisés. Ele aceita ficar com eles, e Reuel dá sua filha em casamento. Relacionamento em sua maioria, os encontros num poço, o homem nada possuía. Pode observar que a maioria dos encontros num poço, com exceção de Eliezer, os homens nada possuíam. Mas a história foi construída a partir do poço, nos ensinando o que, pastor? Que dinheiro não é tudo. Quando o assunto é relacionamento, dinheiro não é tudo. Porque se dinheiro fosse tudo, só os casamentos de pobre tinha problema. Então você pode ver, Jacó chegou sem ele e nem beira naquele poço. Bichinha de Agar era outra. Moisés, uma sandália, uma túnica, uma capa e um cajado. Mas um plano, um cuidado de Deus. Moisés nunca teve uma casa, mas naquelas condições também quero nunca tê-la. O camarada passou 2 períodos de 40 dias envolvido com a glória de Deus, sem comer e nem beber. Um homem que teve o prazer de ver Deus. Então existem algumas coisas que superam outras.
Então relacionamento não vem pronto. Relacionamento se constrói. E como toda construção haverá tempo, trabalho, investimento, paciência, conhecimento, orientação, ajuda. Relacionamento é isso. Relacionamento é bênção. Louvamos a Deus, está ali no cantinho, ó. Sempre esqueço seu nome, o Emerson, né? E Jaque, bem-vindos. Uma semana e um dia, 8 dias, né? Hoje, 8 dias de casado, lua de mel, meu filho. Ninguém vai falar nada, fica quieto. Ninguém falou nada para você, deixa os meninos. Mas é relacionamento. Relacionamento se constrói. Relacionamento não vem pronto. Relacionamento se constrói, isso leva tempo, investimento, paciência, orientação, conselho, ajuda. E Deus deixou ele lá por 40 anos. 40 anos ele ficou ali, ó, no pé do monte. E Deus só observando ele por 40 anos. Deus levou 2/3 para deixar de vida, ou da vida de Moisés, para deixar ele pronto. E no dia que Deus viu, está pronto, vamos começar hoje. Deixa eu chamar a atenção dele. Assim que o céu perceber que você está pronto, ele te chama, ele te pega, ele te alcança. Fique de pé.